15 de julho de 1889, Praça da Constituição, coração do Rio de Janeiro Imperial. Um tiro rasga a noite brasileira. E ninguém ouve. Um jovem português desempregado dispara a queima-roupa contra o imperador do Brasil. E sai impune. Centenas de testemunhas presenciaram o atentado. Cocheiros viram o revólver. Policiais sentiram o cheiro de pólvora. Mas no tribunal, meses depois, todas essas pessoas juraram sob juramento que nada, absolutamente nada, tinha acontecido. Como é possível que uma cidade inteira negue a existência de um crime que o país inteiro presenciou? Esta não é apenas a história de um atentado fracassado. É a história do crime que nunca aconteceu, até que fosse tarde demais para punir. E quando você descobrir o porquê, vai entender como a história do Brasil foi reescrita em uma única noite. O que você vai descobrir hoje não está nos livros didáticos que ensinam nas escolas brasileiras. Você vai entender como um júri popular absolveu por unanimidade total um homem que confessou publicamente, diante de autoridades, ter tentado assassinar o chefe de Estado. Vai descobrir por que jornais republicanos, que deveriam celebrar o ato como heroísmo revolucionário, tentaram desesperadamente apagar a existência do atentado. Mais perturbador ainda, você vai entender por que cocheiros que conduziam a carruagem imperial a menos de 3 metros do atirador juraram, de mão na Bíblia, não ter ouvido disparo algum. Loop aberto número 1. O que aconteceu naqueles 4 meses cruciais entre o crime de julho e o momento em novembro quando a verdade deixou de importar? E mais importante, quem orquestrou esse silêncio coletivo? Para entender essa noite maldita, você precisa sentir o Rio de Janeiro de julho de 1889. Imagine o cheiro denso de café misturado ao sal do mar que subia da Baía de Guanabara até a Praça Tiradentes, então chamada Praça da Constituição. O Teatro Santana resplandecia com suas luminárias a gás, criando reflexos dourados no pavimento de pedra portuguesa, molhado pela chuva fina e persistente que caía desde o entardecer. Dentro do teatro, a elite do Segundo Reinado se aglomerava nos camarotes forrados de veludo vermelho. Vestidos de seda importada, fraques ingleses, leques franceses abanando o calor úmido que nem a chuva conseguia aliviar. No palco, uma menina italiana de apenas 11 anos chamada Giulietta Dionese arrancava lágrimas da plateia com seu violino. Dom Pedro II estava ali, na tribuna imperial. Aos 64 anos, o monarca do Brasil era considerado o monarca mais culto e progressista do mundo. Falava 12 idiomas, correspondia-se com Victor Hugo, Louis Pasteur e Friedrich Nietzsche. Ao seu lado, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel e o jovem príncipe Pedro Augusto aplaudiam emocionados. Mas nas ruas, a temperatura era completamente diferente. Grupos de jovens republicanos se aglomeravam nas portas dos bares da Rua do Ouvidor. Alguns gritavam "Abaixo a coroa", provocando os monarquistas que saíam de outros teatros. Panfletos antimonárquicos circulavam de mão em mão. A tensão política era tão palpável quanto a umidade do inverno carioca. O abolicionismo vencera um ano antes, em 1888, mas os fazendeiros de café ainda sentiam o golpe econômico. O exército estava inquieto desde a Guerra do Paraguai. A Igreja Católica brigava com o Estado pela questão religiosa. E nesse caldeirão político prestes a explodir, havia um português de 20 anos chamado Adriano Augusto do Valle. Desempregado, solitário, politicamente radicalizado. E naquela noite específica, perigosamente embriagado de absinto barato. 23 horas em ponto. O espetáculo termina sob aplausos prolongados. A família imperial se prepara para deixar o Teatro Santa Ana pela entrada principal. A carruagem preta com o brasão dourado do Império aguarda na praça. Os cavalos batem cascos nervosos no chão molhado. Cocheiros verificam as rédeas. Guardas imperiais se posicionam ao redor do veículo. Tudo parece rotineiro, mas não é. Adriano do Valle está ali,
Testemunhas posteriores relatariam posições diferentes. Alguns juraram que ele estava em frente ao restaurante Maison Moderne. Outros disseram que esperava dentro da portaria do próprio teatro. A verdade importa pouco agora. O que importa é o que acontece nos segundos seguintes. Dom Pedro II entra na carruagem auxiliado pelo criado. A imperatriz sobe em seguida. A princesa Isabel ajeita as saias de seda. O cocheiro estala o chicote, os cavalos começam a se mover. E é nesse momento exato que Adriano age. Ele se aproxima correndo, levanta o braço direito empunhando um revólver calibre 32, grita com toda a força dos pulmões, "Viva a República!" e dispara. O estampido seco do disparo ecoa pela Praça da Constituição. Fumaça branca de pólvora sobe no ar úmido. Pessoas gritam, cavalos se assustam. Mas então, acontece o impossível. Dom Pedro II, dentro da carruagem, vira-se calmamente para o cocheiro e diz com voz firme: "Não foi nada, foi apenas um tiro de louco." A carruagem segue seu trajeto pela Rua da Carioca como se absolutamente nada tivesse acontecido, sem parar, sem investigar, sem chamar reforços. Adriano hesita por segundos, depois corre. Entra num botequim próximo na Rua dos Andradas. E ali, ainda tremendo de adrenalina, embriagado e delirante, começa a se vangloriar do ato para os outros frequentadores. "Atirei no imperador", ele diz, entre goles de cachaça, "e vou tentar de novo, porque errei o dito alvo." Foi assim que a polícia imperial o encontrou 2 horas depois, confessando, rindo, orgulhoso. Mas o que ninguém naquela noite percebeu era que aquele atentado estava prestes a ser apagado da memória coletiva como se nunca tivesse existido. A investigação policial começou imediatamente, ainda na madrugada. O delegado Bernardino Ferreira da Silva interrogou Adriano pessoalmente na casa de detenção do Rio de Janeiro. O jovem confessou tudo sem hesitação. Disse que era natural de Lisboa, que odiava a monarquia desde criança, que havia sido incitado por outros republicanos no bar. Forneceu detalhes precisos, tipo de arma, horário exato, motivação política. Porém, os jornais republicanos agiram com velocidade surpreendente. No dia seguinte, Quintino Bocaiúva, editor do influente jornal O País, publicou um editorial devastador, mas não contra o Império, contra o próprio atentado. Chamou Adriano de um infeliz em autossugestão alcoólica. Não um revolucionário heróico, mas um lunático comum sem relevância política. Outros jornais republicanos seguiram a mesma linha editorial. Lupe aberto número 2. Por que os próprios republicanos, que deveriam celebrar um ato contra a monarquia, tentaram desesperadamente minimizar a existência do atentado? Qual era o medo deles? Enquanto isso, algo ainda mais perturbador acontecia nos bastidores. Documentos de investigação da época revelam um padrão inexplicável. Testemunhas que estavam a menos de 2 metros da carruagem imperial afirmaram categoricamente não ter ouvido tiro algum. Os 2 cocheiros que conduziam os cavalos juraram que nenhum disparo ocorreu. Guardas imperiais que cercavam o veículo disseram não ter visto o homem armado. Investigadores procuraram desesperadamente por marcas de bala na carruagem imperial. Examinaram a lataria preta, verificaram as cortinas internas, vasculharam o estofamento de couro. Nada foi encontrado. Peritos analisaram a trajetória possível do projétil. Impossível determinar. Era como se o crime simplesmente nunca tivesse existido. Mas havia evidências físicas inegáveis. O revólver calibre 32 estava na delegacia. Havia pólvora queimada nas mãos direitas de Adriano, comprovada por exame pericial. E havia uma confissão detalhada, assinada e testemunhada. Então, por que todas as testemunhas estavam mentindo? Quem tinha poder suficiente para orquestrar um silêncio desse tamanho? Aqui, toda a verdade inicial desmorona completamente. Resposta ao Lupe 1. Aqueles 4 meses cruciais entre o atentado de julho e o julgamento em novembro foram os meses que mudaram o Brasil para sempre. 15 de novembro de 1889. Proclamação da República.
O império que Adriano tentou destruir com um único tiro foi destruído por um golpe militar silencioso apenas 4 meses depois. Dom Pedro II foi exilado para a Europa sem resistência. A família imperial embarcou no navio Alagoas na madrugada, sob chuva forte. A monarquia de 67 anos acabou sem um tiro de defesa. E Adriano do Valle? Permaneceu preso na casa de detenção durante toda essa transformação política, aguardando julgamento por tentativa de regicídio. Porém, agora ele não era mais um criminoso comum, era um visionário, um profeta político que previu o futuro 4 meses antes dele acontecer. Loop aberto número 3. O que acontece quando o crime deixa de ser crime porque o regime que ele atacou deixou de existir? Como julgar um homem por defender um sistema que agora é oficial? 23 de novembro de 1889, 8 dias após a proclamação da República, Adriano Augusto do Valle é finalmente levado a júri popular no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. O juiz Holanda Cavalcante preside a sessão. A sala está lotada de curiosos e jornalistas. A acusação apresenta metodicamente todas as provas. Mostra a confissão assinada, apresenta testemunhas que viram Adriano empunhar a arma naquela noite de julho, exibe o revólver como evidência material. Mas a defesa tem um argumento devastador e irrefutável. Ele gritou "Viva a República" antes de disparar, dizem os advogados com voz firme. E hoje, senhores jurados, vivemos numa república proclamada e reconhecida. Como pode ser considerado crime defender o regime político que hoje governa este país? O silêncio no tribunal é absoluto, porque todos ali sabem que a lógica é implacável. O promotor público tenta contra-argumentar desesperadamente. Levanta-se com papers tremendo nas mãos. Diz com voz firme que na data do crime, 15 de julho, a República ainda não existia legalmente, que Adriano tentou assassinar o chefe de Estado legítimo e constitucionalmente reconhecido, que motivação política não anula a gravidade de tentativa de homicídio, que a lei deve ser aplicada conforme o tempo em que o crime ocorreu. Mas o júri popular já decidiu. Resposta ao Loop 2. Os republicanos minimizaram o atentado imediatamente porque sabiam que ele poderia gerar uma onda massiva de simpatia popular ao imperador. E simpatia ao imperador doente e idoso significaria resistência ao golpe militar que já estava sendo secretamente planejado nos quartéis. O atentado era inconveniente para ambos os lados. Para os monarquistas, mostrava fragilidade. Para os republicanos, criava mártir vivo. Então, todos concordaram silenciosamente em apagar sua existência. Resposta ao Loop 3. Quando o regime político muda radicalmente, a justiça muda junto com ele. As leis permanecem escritas, mas sua interpretação se transforma completamente. 10 jurados populares, todos cidadãos comuns sorteados, todos republicanos por obrigação do novo regime. Votação absolutamente unânime, 10 votos a 0. Adriano Augusto do Valle é formalmente declarado inocente de todas as acusações. A sentença oficial registra textualmente: não restou provado que o réu tivesse desfechado arma de fogo na direção do carro imperial, absolvido por ausência completa de provas materiais, mesmo tendo confessado detalhadamente, mesmo tendo dezenas de testemunhas oculares, mesmo tendo pólvora queimada comprovada por perícia nas mãos, mesmo tendo o revólver apreendido. A sentença foi publicada na Gazeta de Notícias no dia seguinte com pequena nota de rodapé, e a cidade inteira do Rio de Janeiro fingiu que aquele tiro disparado 4 meses antes nunca tinha existido, porque reconhecer publicamente o tiro significaria reconhecer que a República não nasceu da evolução pacífica e natural que os jornais pregavam, mas sim do caos político, da violência nas ruas e da manipulação coletiva e deliberada da memória nacional. E foi nesse momento exato que o país inteiro percebeu a verdade que ninguém, absolutamente ninguém, queria aceitar. Hoje, mais de 135 anos depois, a Praça Tiradentes ainda existe no centro do Rio de Janeiro. O Teatro Santa Ana foi demolido e reconstruído, transformando-se no Teatro Carlos Gomes. O elegante restaurante Maison Moderne desapareceu há mais de um século, substituído por lojas populares. Mas o que aconteceu naquela noite chuvosa de julho de 1889 permanece vivo, enterrado nos arquivos históricos, apagado dos livros escolares, mas vivo. Adriano do Valle foi libertado imediatamente após a absolvição,
e desapareceu completamente da história oficial. Há relatos não confirmados de que morreu pobre de tuberculose em 1903, num cortiço da Lapa. Mas ninguém sabe ao certo. Nenhum registro de óbito foi encontrado, nenhuma foto sua sobreviveu. É como se ele tivesse sido apagado propositalmente da memória brasileira. Dom Pedro II nunca mais voltou ao Brasil, que governou por 49 anos. Morreu exilado em Paris em 1891, apenas 2 anos após a proclamação. Seu último desejo foi ser enterrado em solo brasileiro, mas o governo republicano negou. Seus restos mortais só retornaram ao Brasil em 1921, 30 anos depois. E aquele tiro que oficialmente ninguém ouviu naquela noite de julho, ele ecoou no silêncio de uma nação inteira que escolheu conscientemente a mentira coletiva. Porque, às vezes, apagar completamente a memória de um crime é politicamente mais conveniente do que enfrentar o que ele revela sobre quem realmente somos. A verdade perturbadora é esta. Não foi Adriano do Valle quem efetivamente atirou contra o Império Brasileiro. Foi a própria elite política e militar brasileira que decidiu que o Império deveria morrer. Adriano foi apenas um peão bêbado e inconsequente. E quando o Império finalmente morreu 4 meses depois por golpe militar, o crime que quase o matou virou apenas um detalhe histórico inconveniente. Um tiro que nunca foi ouvido. Um crime que nunca aconteceu. Uma cidade inteira que fingiu não ver. E um país que aprendeu que a história oficial nem sempre é a história verdadeira. Esta é a história que o Brasil oficial preferiu esquecer e apagar dos registros. A noite em que a justiça brasileira decidiu que a verdade histórica depende exclusivamente de quem está no poder. Câmara Silenciosa investiga o lado obscuro da história toda semana. Se você teve coragem de ouvir até o final, inscreva-se agora. Porque existem segredos ainda mais sombrios e perturbadores esperando nas sombras esquecidas da história brasileira. E alguns deles nunca foram julgados, absolvidos ou punidos. Até a próxima investigação.